passar, então, para a nossa pauta principal, que é o seguinte. Vamos lá, cadê? Perdi. Nossa, eu saí? É o seguinte, gente, a nossa parte principal, que é o aborto, legalize já. Tá abrindo aqui. Mas o que acontece? Nós queremos falar sobre aborto nos Estados Unidos. Esse país democrático, esse país que cuida das mulheres, né? Que as mulheres têm direito a cuidar da vida delas. Nossa, é um país maravilhoso, né? Então, eles cuidam das mulheres do mundo inteiro. Do mundo, exato, né? Olha lá, eles estavam lá cuidando das mulheres do Afeganistão, né? Foi assim, foram 20 anos de né? cuidados, assim. Bom, nossa. É o seguinte, lá no Texas, saiu uma lei que diz o seguinte, se você for dedo duro e delatar uma mulher que fez aborto, ou médico, ou uma enfermeira, ou sei lá quem, a família que ajudou, que acompanhou a mulher para fazer o aborto, você vai ser premiado em $10 mil, que neste momento no Brasil está em cerca de 51 mil reais. Não é legal, gente? Essa é uma lei que só veio para dificultar ainda mais o aborto lá. O Texas, né? O Texas ele é um estado assim fascista três cruzes, né? Então já tem uma questão nos Estados Unidos que, se as pessoas não sabem, não tem uma saúde, não tem SUS nos Estados Unidos, tá, gente? Então, a mulher, se ela quiser fazer um aborto, se ela quiser fazer pré-natal, porque ela quer ter o filho dela, se ela tá com dor de dente, ela tem que pagar. Inclusive, os Estados Unidos, entre os países desenvolvidos, é o país que mais tem morte de mulheres no pré e peri pós-parto, né? De bebezinhos. Exatamente. Puérperas. Porque elas não têm dinheiro para fazer o pré-natal, porque lá não tem SUS. É o seguinte, desde 1973, o aborto ele era considerado um direito fundamental nos Estados Unidos, né? Esse direito ele acabou sendo uma situação que ocorreu num caso chamado Roe versus Wade, acho que é isso. E lá e foi no Texas, em 73, esse caso ele foi se desenrolando até chegar na Suprema Corte, e aí em 73 foi dado esse direito aí para as mulheres. Aí o Trump, ele entrou no governo e ele foi colocando juízes ultraconservadores, anti-aborto, e a ideia era realmente derrubar essa lei. Aí, em julho de 2021, né, o Texas aprovou uma lei que passou a ser muito usada nos Estados Unidos para driblar o direito do aborto das mulheres de lá, que chama Leis da Batida do Coração. O que significa? Que a partir da hora que o bebê, o feto, né, começa a ter batimento cardíaco, não poderia mais fazer um aborto. E aí, o batimento cardíaco dos bebês, ele aparece no ultrassom entre a 12ª e a 14ª semana de gestação, né? Quando a mulher descobre que está grávida, normalmente, já passou
esse período aí de 12, 14 semanas, né? Que dá para ouvir o coração. Então, tipo, quando ela descobrir, ela já não tem mais condições de fazer o aborto legal, né? Essa lei aí que regularizava o aborto, ela estava baseada na 14ª emenda que prioriza o direito à privacidade. Vários estados começaram a fazer leis, tipo essa do batimento cardíaco, para driblar, né? Para driblar a legalização, o direito da mulher fazer um aborto. E com a maioria aí dos juízes fascistas aí, o último foi uma mulher que o Trump colocou, foi a Amy Coney Barrett. Ela foi nomeada no final do mandato do presidente Donald Trump e ela que participou aí e passou a ter 6 juízes ultraconservadores republicanos e 3 democratas, né? E os democratas, você sabe que eles também não são tão progressistas assim. E aí eles começaram a dar um jeito de acabar com o direito das mulheres. E a última lá do Texas é essa, de ter pessoas que podem delatar e ganhar os $10.000. E lá eu não sei se vocês sabem, lá nos Estados Unidos, tem muito esse negócio de os caras ir atrás de recompensa, né? Porque esses $10.000 é uma recompensa, né? Então vai virar uma caçada, assim, né? Até a gente estava fazendo uma discussão e uma companheira colocou que como que você vai ter, por exemplo, você vai fazer um aborto. Aí você vai procurar uma amiga para te dar uma força nessa hora aqui, né? Complicada aí da sua vida. Aí você vai pensar, será que ela tá precisando de $10.000? Quer dizer, né? A mulher corre o risco de já numa situação difícil lá, no momento difícil dela, ainda ficar preocupada se vai ser delatada, se a colega dela vai dedurar ela, né? E isso, eu estava lembrando que há um tempo atrás, acho que foi em 2018, 2019, uma discussão também entre companheiras do Promotoras Legais Populares aqui de Santo André, que existe um movimento, assim, né, da burguesia, da direita, né, de colocar as mulheres umas contra as outras. Então, tipo, quando um homem é lá casado e tem um casado, namorado, sei lá, não interessa. Ele tem um caso aí, ou, né, trai a companheira dele, o que a gente vê é a companheira dele, puta da vida, com a mulher que ele teve o caso. Só que, tipo assim, a mulher que ele teve o caso não é sua parceira, não é sua companheira, não é casada com você. Quem te deve alguma coisa é o seu companheiro, né? E aí existe esse movimento de botar as mulheres. Então, a mulher tirou o marido, a mulher tirou o namorado, é vagabunda, tal. Tirando totalmente a responsabilidade do companheiro. Isso é uma tática para não ter mobilização das mulheres, para as mulheres não ficarem juntas, né, e não se apoiarem. E aí, para mim, isso é mais uma forma tanto de tirar o direito das mulheres, né, quanto ao aborto, e também de desunião, né, de não deixar que as mulheres saibam a força que elas têm se unindo. Deixa eu ver aqui o que as mulheres estão colocando, e os homens também, porque a gente aqui não é identitário. Fazer algum comentário, companheira?
Eu tô caindo muito aqui, minha internet está comprometida hoje. Eu tenho dados aqui, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021 demonstra que no ano de 2020, sob o impacto da pandemia e o isolamento social, 73,7% dos estupros registrados no ano enquadram-se como estupro de vulnerável, que tem como vítimas crianças e adolescentes. A maioria está na faixa entre os 10 e 13 anos. É possível perceber que o aborto é de fato da vida reprodutiva das meninas e das mulheres brasileiras, é um tema que tem que ser facilitado, né? Além do que, a criminalização do aborto lança a mulher e quem faz, nessa circunstância, a criar marginalidade na clandestinidade, onde as mulheres realizam os procedimentos e ficam doentes, né? Que é aquela coisa dos cabides, dos remédios tomados em exagero, sem nenhuma consequência, né? Inclusive, pensando assim no dinheiro, que é ridículo pensar nisso nessa hora, eu como mulher digo, acaba onerando muito mais a saúde do que um simples procedimento de aborto. Então, tem uma questão que é assim, primeiro que, assim, o aborto, ele não tem que ser uma questão moral, é uma questão de saúde pública, como a companheira falou. E a gente já cansa de falar aqui. Primeiro que, assim, é mentira que o aborto não é legalizado no Brasil. Ele só é proibido para as mulheres pobres, porque as mulheres ricas ou classe média, que tem alguma condição, vai fazer o aborto e vai fazer o aborto seguro em algum lugar decente. Inclusive, uma companheira levantou que pode-se viajar para um lugar em que o aborto é legalizado. Por exemplo, a companheira Carla Silva colocou que lá na Inglaterra, você não precisa ir lá e dar um motivo para fazer o aborto. Porque, assim, aqui no Brasil, a gente está numa situação que as pessoas falam o seguinte, não, mas a mulher tem necessidade, porque a mulher, né, a gente entende que as pessoas estão numa situação difícil e às vezes não tem como se sustentar, quanto mais, né, sustentar um filho, né. Então, nesse momento, é uma questão de necessidade, mas o aborto não tem que ser uma questão de necessidade. Ele é o seguinte, é o que a Carla colocou lá na Inglaterra. A mulher engravidou, ela não quer, por qualquer motivo que seja, não ter aquele filho, aquela criança, não quer ser mãe, não está na hora dela, ela tem outras coisas para fazer na vida, vai lá no posto de saúde, comunica que ela está grávida, que ela não quer ter o filho, quer fazer um aborto, vai ser encaminhada para o médico e vão discutir junto qual é o melhor procedimento, se ainda dá para ser através de medicação, se vai ter que ser ato cirúrgico, né? E a questão também é que a gente tem que lutar pela legalização do aborto, porque descriminalização, né, não é legalizar. Descriminalizar é tipo assim, não é crime, mas pode ter várias formas, né, de reprimir, né? E, inclusive de não ter acesso pelo SUS, né? Inclusive de não ter, e muito importante, tem que legalizar e tem que ter lá no SUS, e você não tem que passar por ultrassom para ver o bebê, o feto lá, para discutir, mas você quer mesmo, né? Não. Os profissionais têm que ter em mente que não é problema deles se a pessoa está fazendo aborto, né? Eu achei bem interessante que o companheiro ex-presidente Lula, ele deu uma entrevista esses dias. O Mano Brown, Mano, que tá sensacional, eu recomendo que você aí a nova faceta do Lula, muito bom. Aí ele colocou assim, que ele pessoalmente, ele não é a favor do aborto, ele é pai de 5 filhos, ele é católico e tal, mas enquanto chefe de Estado, né,
ele tem que encarar isso como saúde pública e um direito da mulher. E eu coloco para vocês que eu concordo com ele. É irrelevante o que ele pensa, a opinião pessoal dele. O que importa é a política. E a política tem que ser isso, tem que ser democrático. A mulher não quer ter um filho, pelo motivo qual seja, vai lá e diz, olha, não quero e vamos fazer o procedimento.